Bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15. Nós vamos meditar hoje do verso 14 até o verso 21. Romanos capítulo 15, do verso 14 até o verso 21. A gente já se encaminha já para o final dessa carta. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Romanos 15, do verso 14 ao verso 21, diz assim: Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Vou orar antes da gente iniciar. Senhor, nós pedimos agora o esclarecimento do Teu Santo Espírito, para que os nossos corações, Senhor, sejam tocados pela Tua Palavra. Que não seja simplesmente eu falando aqui, mas a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, Senhor, e que os nossos corações estejam como se fosse uma terra fértil, para abarcar, Senhor, e para abraçar, Senhor, essa semente que será lançada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, tem criança aí hoje? Então tá bom. Temos crianças aí. Crianças, uma pergunta para vocês. Vocês gostam de contar novidades para os amiguinhos? Tipo assim, eu ganhei um brinquedo novo, eu ganhei uma bicicleta. Quem gosta de contar novidade para os amiguinhos? Gosta? Gosta, Henrique? Não gosta, Tomás? Não gosta, Matias? Pois é. E vocês gostam de contar notícia boa para as pessoas? Ou só notícia ruim? Notícia boa é legal, né? De contar, né? Legal. Bom, hoje o que a gente vai falar aqui é sobre Paulo. E Paulo, ele adorava contar notícias boas para as pessoas. Era o que ele fazia. Ele ia e viajava pelo mundo inteiro para contar boas notícias. Era essa a função de Paulo. E eu queria encorajar vocês durante essa semana. Sabe aquele amiguinho que muitas vezes fica isolado lá na escola ou no seu condomínio, que não brinca com ninguém, que não fala às vezes porque é tímido? Eu queria encorajar vocês a chamar esse amiguinho para brincar, para contar uma boa notícia e principalmente para falar sobre Jesus. Afinal de contas, vocês aprendem sobre Jesus aqui toda semana, né? E em casa também. Assim como Paulo fez isso, eu queria encorajá-los a que vocês fizessem isso durante a semana. Vou pedir para a tia Gi, entregar o desenho para vocês pintarem. É o desenho de Paulo pregando às pessoas, falando notícias boas sobre Jesus Cristo, e para que vocês dessa forma possam prestar atenção durante aqui a mensagem.
certo? Bom, aos adultos agora me dirijo. A gente vai falar um pouco hoje, gente, sobre o ministério de Paulo. Então, nós vimos até aqui, né, o quanto Paulo ele se debruçou em falar à igreja de Roma sobre o Evangelho de Cristo Jesus, né, e depois trazer aplicações práticas do que é o Evangelho de Cristo Jesus faz na nossa vida e na vida da comunidade, da igreja. E agora Paulo, ele vai, nesse trecho que nós lemos, descrever o porquê que ele escreveu essa carta e qual que é o ministério de Paulo. Em alguns poucos versos aqui ele tenta resumir qual que era a missão de Paulo e por que ele estava ali escrevendo para a igreja de Roma. E Paulo, nesses versos aqui, que é a segunda parte do capítulo 15, e praticamente ele já inicia o findar da carta dele à igreja de Romanos, ele vai trazer um tom muito mais pessoal, um tom muito mais amigável, um tom muito mais de estar abrindo o coração dele e estar falando por que ele tinha como objetivo se aproximar dos irmãos em Roma, né? E aí ele já começa aqui trazendo no próprio versículo 14 um ponto importante para se aproximar desses irmãos em Roma. Ele diz o seguinte: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Paulo, ele inicia essa parte para falar do ministério dele de uma maneira muito mais branda. E ele já inicia elogiando a igreja de Roma, né? Ele fala: pessoal, olha, eu estou convencido de que vocês são bondosos, de que vocês já têm todo o conhecimento e de que vocês estão aptos para admoestar ou ensinar ou exortar uns aos outros. E por que Paulo fala isso, né? Paulo, ele se aproxima elogiando aqueles irmãos, porque antes de chegar nessa parte, Paulo, ele faz todo um escrito do Evangelho, né? Ele praticamente ele está ensinando a igreja de Roma sobre o Evangelho de Cristo, né? E aqui ele chega num ponto de falar: olha, eu estou dizendo que vocês já sabem de tudo aquilo que eu disse, e eu estou convencido. E por que Paulo está convencido? Porque Paulo conhecia algumas pessoas da igreja de Roma. Durante as suas viagens, né, Paulo chegou a conhecer algumas pessoas que fizeram e que faziam parte da igreja lá em Roma. Então, por saber dessas pessoas e também de relatos que Paulo ouvia, ele estava realmente convencido de que a igreja de Roma era uma igreja madura. Não era uma igreja que tinha acabado de ouvir de Cristo, que estava iniciando. Não era uma igreja que ainda era imatura em muitos alicerces ou fundamentos da fé. Não, Paulo estava convencido de que eles eram bondosos, eles exerciam amor entre eles eram generosos, que eles tinham conhecimento das Sagradas Escrituras, até porque muitos judeus que eram convertidos ali participavam daquela comunidade, né? E com certeza os judeus cristãos foram pioneiros ali para poder lançar a semente no coração dos gregos, dos romanos, daqueles que não eram judeus, dos gentios que estavam ali em Roma. E terceiro, para admoestar uns aos outros. O que é admoestar aqui? Significa elevar a mente, ou exortar, ou trabalhar o conhecimento uns com os outros. Ou seja, Paulo sabia que era uma igreja madura, ao ponto de um com o outro poder edificar e poder fazer com que o seu irmão ali pudesse ter mais conhecimento da palavra de Deus. E aí Paulo, ele continua no verso 15 dizendo: entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, né? E essa palavra ousadamente aqui é muito mais para dizer o tom firme de Paulo no início, né? Principalmente nos inícios dos capítulos ali das cartas que ele estava escrevendo à igreja de Roma, né?
Principalmente quando a gente pega os 3 primeiros capítulos, onde Paulo ele é muito duro falando sobre a universalidade do pecado, dizendo que não há ninguém que busque a Deus, todos se fizeram inúteis. Depois ele entra um pouco mais avançando, falando sobre a justificação pela fé, e ele é duro inclusive com os judeus que estavam ali, dizendo: olha, se vocês querem a salvação apenas buscando cumprir a lei de Moisés, vocês estão perdidos. Porque a salvação não vem pelo cumprimento da lei, porque quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo. E se Jesus Cristo cumpriu a lei, logo Jesus é lei para vocês. Ou seja, tenham fé em Cristo Jesus. Paulo ali estava sendo duro, agora não mais com os gentios, mas com os judeus. Então Paulo foi ousado sim, em alguns dos seus escritos aqui para a igreja de Roma. E aqui Paulo, ele não é que ele está se desculpando, mas ele está justificando por que ele foi ousado em alguns momentos. E ele fala, como para fazer com que vocês se lembrassem disso outra vez. Ora, irmãos, eu fui um pouco mais ousado, mais firme, mais duro, porque eu queria fazer vocês se lembrarem novamente dos fundamentos da fé cristã. E isso aqui já se torna um primeiro ponto prático para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa vida inclusive. A gente vem aqui de domingo após domingo e a gente muitas vezes ouve aquilo que a gente já sabe. Nada do que eu vou dizer aqui hoje, para você que já está aqui há tempos de igreja, é novidade. Você sabe que Cristo é sim, de fato, o caminho para a salvação. Você sabe que a gente tem que amar uns aos outros como a nós mesmos. Tudo que foi dito, por exemplo, na escola bíblica dominical sobre vingança, eu já tinha ouvido no passado. Muitos de vocês que estavam aqui já tinham ouvido sobre isso. Mas por que é importante então eu vir domingo após domingo e ouvir muitas vezes as mesmas coisas? É importante nos lembrar, trazer à nossa memória os fundamentos para que o nosso coração esteja orientado e alinhado à vontade de Deus, para que a gente seja um povo mais obediente ao Senhor. Então, Paulo, ele traz isso justamente para lembrar aquele povo sobre o verdadeiro fundamento do Evangelho de Cristo. Então, ele foi firme, ousado, mas para lembrá-los do fundamento verdadeiro do Evangelho de Cristo. E no verso 16, ele vai dizer o seguinte: para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Para que eu seja ministro entre os gentios. O principal fundamento, e aqui Paulo ele já começa a trazer um aspecto do apostolado dele, Ele começa a dizer para os romanos quem era Paulo, o que Paulo pretendia nessas viagens missionárias e para que Paulo foi chamado por Deus. E ele já diz aqui logo de cara: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Não é que Paulo ele pregava exclusivamente para os gentios. Tanto é que muito aqui dos escritos, a carta aos romanos, eram lições práticas para os judeus também. Mas Paulo tinha um chamado especificamente para os gentios, para levar levar o Evangelho de Cristo Jesus àqueles que não eram do povo judeu. Tanto é que Paulo ele ainda dá base e justifica esse chamado que ele tem para ser um ministro, e ministro aqui é uma palavra que vem do grego, onde fala muito sobre liturgia, e esse ministro, liturgos, ele significa uma pessoa que tem um serviço público, ou seja, tanto quando a gente vê, por exemplo, o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, é uma pessoa que tem um serviço público, onde todos conseguem acompanhar o que aquele serviço está decorrendo, o que aquela pessoa ela se propõe a fazer como uma benfeitoria pública. E é justamente esse o ponto que Paulo traz aqui. Olha, eu sou um ministro, eu sou alguém que trabalha numa benfeitoria pública
para os gentios, para aqueles que não são judeus, né? E ele justifica isso, inclusive, com Isaías 52, onde ele fala lá no verso 21, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Paulo traz esse verso aqui justamente para justificar o chamado dele, porque Isaías 52 está dizendo aqui sobre a diáspora, que é quando os judeus eles se espalham por toda a terra, né? E por causa dessa diáspora, por causa desse espalhamento dos judeus, é que outros povos vão saber sobre a lei de Deus, vão saber sobre quem é Jeová, vão saber sobre os profetas, vão saber sobre a lei santa, justa e boa de Deus. Então Paulo, ele traz esse verso, ele traz essa profecia de Isaías justamente para justificar o seu apostolado, dizendo, olha, eu sou aquele que foi disperso pelo mundo justamente para fazer com que outros povos que não conheciam a lei de Deus venham agora conhecê-lo, né? E aí ele continua no verso 16 dizendo, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável. E aí Paulo, ele traz esse aspecto de ofício sagrado, e a palavra que Paulo usa aqui é para remeter o sacerdócio do Antigo Testamento. Não que Paulo se coloca como sumo sacerdote, né, o mesmo sumo sacerdote lá em Hebreus, não é isso, mas Paulo está dizendo que o ofício dele era tão sagrado quanto o ofício do que o sacerdote fazia lá no templo, que era apresentar o quê? O sacrifício vivo ao Senhor, para que o povo de Deus pudesse ser perdoado, e assim o sacerdote pudesse levar inclusive a própria palavra de Deus para transformação dos corações ali do povo judeu na época do Antigo Testamento. Então Paulo, ele traz esse mesmo aspecto sagrado justamente para falar o seguinte, assim como o sacerdote apresentava sacrifícios ao povo judeu, eu, como um sacerdote, apresento o evangelho de Cristo ao povo gentil. Assim como o sacerdote tinha uma função de apresentar um sacrifício vivo, aceitável diante de Deus, para que houvesse remissão dos pecados do povo, eu também apresento a Cristo vivo para os gentios, para que eles também sejam apresentados diante de Deus como um povo limpo, puro e santo. Então essa era o Paulo, né, traz esse aspecto de sacerdócio, né, justamente para trazer o quão importante era a missão dele, né, o quão relevante era a missão dele. E ele finaliza o verso 16 dizendo que uma vez santificada pelo Espírito Santo, né, sempre trazendo o papel do Espírito Santo de Deus. Nada do que Paulo fazia era por poder próprio, muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus estava sempre agindo através da boca de Paulo, através das obras de Paulo, através daquilo que ele se propunha a fazer. Era o Espírito Santo de Deus sempre guiando o ministério de Paulo para que houvesse, de fato, o evangelismo junto aos gentios. E no verso 17 ele diz assim, tenho, pois, por motivo me gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Paulo aqui, ele não está fazendo uma autopromoção, né, dizendo, olha, eu posso me gloriar aqui porque eu sou um apóstolo diferente dos demais. Enquanto os demais ficam em Jerusalém, ficam ali na Judéia, ficam ali na região da Palestina, né, eu tenho um ministério diferente, né, então posso me vangloriar aqui, eu posso me orgulhar disso. Não, Paulo não é esse o tom de Paulo.
Muito pelo contrário. Paulo depois em seguida ele vai dizer que se ele tiver que se orgulhar de algo, ele vai se orgulhar daquilo que Deus está fazendo através da vida dele, né? Então aqui esse tenho pois por motivo de me vangloriar significa muito mais num tom de eu sou um entusiasmado naquilo que eu faço, justamente porque aquilo que eu faço provém do Senhor. É como se nós aqui como servos de Cristo e como também missionários de Cristo, quer seja na nossa casa, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa comunidade, a gente pudesse nos orgulhar daquilo que Cristo tem feito através das nossas vidas, às vezes para alcançar um vizinho, às vezes para alcançar um familiar, às vezes para alcançar um colega de trabalho. Às vezes a gente pode, de certa maneira, se orgulhar disso, mas não em nós mesmos, mas naquilo que Cristo ou Deus tem feito através da nossa vida. Isso não é pecado. E por isso Paulo ele traz esse aspecto justamente para, novamente, fundamentalizar aquilo que é o apostolado dele, que é de levar o evangelho aos gentios. E ele continua aqui no verso 17, no verso 18, dizendo: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência. Novamente, Paulo ele se coloca numa posição de muita humildade. Eu não vou falar absolutamente nada a vocês que não seja aquilo que Cristo vem fazendo através do meu trabalho. Tudo o que eu quero dizer a vocês aqui é somente sobre a obra de Cristo e mais nada. Não é sobre mim, não é sobre o meu trabalho, mas é sobre o que Cristo tem feito com aqueles povos que eu estou pregando através do meu ministério. E ele diz um ponto importante, falando, para que os gentios possam ser conduzidos à obediência. Aqui a gente pode até, de certa forma, achar que Paulo está se contradizendo de tudo aquilo que ele já falou, né, sobre a obediência à lei, sobre a obediência, né, por meio das obras, enfim, mas não é esse o aspecto. Paulo, ele considera que a obediência e a fé, elas andam juntas, né? E crer em Cristo Jesus é obedecer a Deus, porque esse é a maior ordenança, essa é a maior ordenança que Deus dá ao mundo. Creiam em Cristo Jesus para que vocês sejam salvos. Todo aquele que nele crê será salvo. Se você obedece a esse comando, então você tem fé, você é revestido, né, pelo Espírito Santo. Então Paulo ele está querendo dizer, olha, eu estou sendo levado, tudo que eu faço aqui é para que os gentios possam obedecer à voz de Deus. E qual que é a voz de Deus? Creiam em Cristo Jesus. Essa é a maior obediência que um cristão pode ter na sua vida, porque tudo isso vai ser, todo o resto é decorrente desse primeiro ponto. Se eu não creio em Cristo Jesus, não tenho como amar a Deus acima de todas as coisas e nem ao meu próximo como a mim mesmo. Eu só posso amar a Deus, eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu creio em Cristo. Então por isso que Paulo diz, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Esse é um ponto importantíssimo também. Um dia conversando com uma amiga na igreja, né? E ela já, anos já de igreja, e ela falou assim, Caio, a gente tem que pregar o evangelho através dos nossos atos, e se possível por palavras. Ou seja, ela colocou assim, a gente tem que pregar o evangelho pelo nosso exemplo. Eu concordei com ela, falei, sim, verdade, a gente tem que pregar o evangelho através do nosso exemplo, né? Não adianta eu dizer para o meu irmão que eu creio em Cristo Jesus e por isso eu não roubo, se eu sou alguém que só nega impostos. Estou sendo hipócrita, né? Então, os meus atos precisam dar
em consonância com aquilo que eu digo. Mas eu disse para ela, eu acho que eu só inverteria a ordem. O evangelho, ele precisa ser falado, ele precisa ser dito, e ele precisa ser testemunhado pelas nossas obras. Mas o evangelho, ele precisa ser falado. Não adianta você ser uma pessoa honesta no seu trabalho e você, de certa forma, sendo uma pessoa honesta, está glorificando a Deus. Se o teu objetivo for querer pregar o evangelho, você precisa abrir a sua boca para falar sobre Cristo Jesus. Estou sendo honesto porque eu quero pregar sobre Cristo Jesus. Legal, mas você também está falando sobre o evangelho de Cristo Jesus? Porque se você não estiver falando, é um trabalho incompleto. Ninguém será salvo se não ouvir da palavra de Deus. Né? Paulo, ele fala isso. Então, Paulo, ele traz aqui, olha, no verso 18, né? Por meio de palavras e por meio de obras. Ou seja, eu falo, mas eu também vivo aquilo que eu prego. Né? Lá em Coríntios, Paulo, ele vai dizer, inclusive, que ele esmurra o próprio corpo dele para que ele não seja, negado naquilo que ele diz. Ora, se eu prego aquilo que é bom, eu preciso viver aquilo que é bom, por meio das obras da fé. Senão serei um hipócrita, senão eu serei invalidado. E era importante ele dizer isso para a igreja de Roma, porque a igreja de Roma conhecia de certa forma o ministério de Paulo através das suas palavras, mas agora começaria a entender o ministério de Paulo através das suas ações. E aí Paulo, ele vai no verso 19 dizer o seguinte: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Ou seja, quais eram as obras que Paulo fazia? Além, obviamente, de cumprir aquilo que era bom, santo, justo. Mas ele falou que as obras que Paulo fazia eram sinais e prodígios e o poder do Espírito de Deus. Sinais e prodígios. Quantos sinais e prodígios Paulo não realizou? Se a gente for contar aqui, são inúmeros. Teve o caso daquele falso profeta Bar Jesus, né, onde ele estava profetizando coisas que não eram verdadeiras, e Paulo vai lá, cega aquele falso profeta. Teve o caso da cura de um coxo. Teve o caso até mesmo de um irmão que estava lá ouvindo, o irmão Eutico, que estava ouvindo o seu sermão, e aí dormiu, né, no meio da pregação, caiu da janela e morreu. E aí Paulo foi lá e ressuscitou. Esse é o perigo, né, de dormir no meio da pregação. Mas, enfim, mas também pode pensar, né, esse também é o perigo de ter um sermão muito longo, né? Então, Paulo fez um sermão muito longo, o cara foi lá, caiu da janela, morreu, mas Paulo foi lá e ressuscitou ele. Na ilha de Malta, por exemplo, Paulo, ele foi picado por uma víbora, e o veneno da víbora não fez mal. Na própria ilha de Malta, ele também cura, se eu não me engano, acho que é o sobrinho de um rapaz que estava lá. Então, Paulo fez muitos sinais e maravilhas, prodígios, para que o quê? Para que a pregação do evangelho de Paulo fosse validada. E Deus aqui, ele justamente, ele principalmente no início da igreja, Deus ele fez um levante de obras, de sinais, de maravilhas naquela época, justamente para que as pessoas crescem em Cristo Jesus. Não que nos nossos dias atuais isso não aconteça. Acontece, né? Mas hoje em dia, esses sinais, maravilhas e prodígios, eles são muito menos do que se acontecia naquele momento, porque naquele momento era um momento onde a igreja estava precisando ser estabelecida, né? E o evangelho de Cristo Jesus precisava ser espalhado pelo mundo. Então, por isso, Paulo fazia ali sinais e prodígios. E ele diz aqui, pelo poder do Espírito de Deus. Acho que esse é um ponto importante,
a gente pode ler essa parte onde as obras de Paulo poderiam ser feitas pelo poder do Espírito de Deus, que é uma maneira correta, mas ele também diz que o poder do Espírito de Deus não é somente para sinais e prodígios, mas para convencimento e arrependimento daqueles que não sabiam quem era Cristo Jesus. Somente pelo poder da ação do Espírito Santo é que a gente é convencido do pecado, da justiça, do juízo. Se não houver a ação do Espírito Santo, mesmo nós, vendo mortos ressuscitarem, não seremos convencidos. A gente sabe disso. Quantas pessoas não viram Lázaro ressuscitar? E muitos daqueles que viram Lázaro ressuscitar, estavam depois de um tempo gritando, crucificam, porque não criam em Jesus Cristo. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Então Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: ora, eu faço sinais, prodígios e maravilhas aqui por meio do poder do Espírito Santo, mas é por meio do poder do Espírito Santo que há convencimento e que há arrependimento e que há quebrantamento no coração. Se não for o Espírito Santo, nada do que eu faço aqui será de valia, será em vão. E aí, Paulo ele continua aqui no verso 19 dizendo, né? E ele resume 10 anos praticamente de ministério dele em poucas palavras aqui, dizendo: assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo ele faz um resumo de tudo aquilo que ele vem vivendo nesses 10 anos de ministério. E, irmãos, de Jerusalém até Ilírico é chão, viu? É muito chão. Eu fiz uma pesquisa no ChatGPT só para saber quantos quilômetros mais ou menos seriam de Jerusalém até Ilírico, e aí o chat me respondeu algo em torno de 2.000 km, 2.000 quilômetros. Isso em linha reta. Não como se estivesse pegando um voo, fosse em linha reta ali até Ilírico. A região de Ilírico é ali Croácia, o leste europeu, onde fica a Bósnia, a antiga Iugoslávia, é toda aquela região. Agora imagina Paulo, naquela época que não tinha voo, não tinha carro, ônibus, não tinha estrada pavimentada, ele ter que rodar tudo aquilo ali, muitas vezes a pé, ou numa carruagem sem vergonha, uma estrada mal pavimentada, cheio de perigos, passando muitas vezes noites em lugares difíceis, sofrendo naufrágios, sofrendo apedrejamento em alguns lugares, sofrendo perseguição. Imagina Paulo durante esses 10 anos andando e pregando todo esse território. Paulo ele está dizendo isso aqui para a igreja de Roma justamente para reforçar o aspecto missionário do apostolado de Paulo. Por quê? Porque Paulo ele queria angariar recursos também para ir até a Espanha. E ele precisava da ajuda da igreja de Roma, da comunidade do povo de Roma, da comunidade cristã de Roma que estava lá. Então, ele diz, olha, toda essa região aqui eu rodei, e eu preguei o evangelho desde Jerusalém até os arredores de Ilírico. E ele fala, para não edificar sobre alicerce alheio. Ou seja, o chamado de Paulo, e aqui novamente ele reforça o seu chamado apostólico, que era de lançar fundamento, de lançar alicerce. Isso é um ponto importante, porque na igreja de Roma, alguém já tinha pregado o evangelho à comunidade de Roma.
E possivelmente não foi nenhum apóstolo ali. Foram os próprios cristãos, principalmente depois daquele evento de Pentecostes, lá em Atos, onde Pedro faz uma pregação, né, e aí vem o Espírito Santo e começa a dar poder para todos os cristãos ali, para falar das suas obras e maravilhas em línguas diferentes, e de lá muitas pessoas começam a se espalhar pelo território romano, e possivelmente dali é que surge a igreja de Roma. Então Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu não lancei nenhum alicerce aí em vocês, por isso é importante que eu traga aquilo que eu creio, o Evangelho de Cristo Jesus, mas o meu chamado, que é um chamado apostólico, é de lançar o alicerce. Aquela igreja de Roma não era uma igreja com alicerce apostólico, e é por isso que Paulo faz essa introdução, porque é muito importante. Mas Paulo, ele de uma maneira muito humilde, ele traz o seguinte: olha, o que eu estou fazendo aqui com vocês, irmãos, não é aqui tentar plantar em algo que já foi plantado. Eu não quero complementar o trabalho de ninguém, absolutamente não. Porque o meu trabalho é justamente pregar a pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Esse é o meu trabalho. E por isso eu vou pedir ajuda a vocês. Tanto é que do verso 22 até o verso 33, Paulo vai começar a descrever qual que é o plano dele para a igreja de Roma. Para que a igreja de Roma pudesse saber e entender qual era o planejamento de Paulo na sua missão e assim pudesse apoiá-lo. E aí Paulo, ele finaliza, né, com o verso de 21, dizendo: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão, que é baseado aqui no profeta Isaías, no capítulo 52. Né? Justamente para, novamente, trazer a memória daqueles judeus, daqueles gentios que estavam ouvindo, falando: olha, por meio dessa diáspora, por meio desse espalhamento do povo de Deus, é que outras nações vão ouvir a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. E ele era essa pessoa. Ele era essa pessoa. Bom, eu queria trazer aqui algumas lições práticas, né, para esse texto que a gente acabou de ler aqui. Primeiro, sobre o ministério apostólico. Isso também é importante porque hoje em dia a gente vê por aí muitas igrejas que têm um ministério apostólico, né? Ou seja, os apóstolos, apóstolo fulano de tal, apóstolo Beltrano, foram lá e fundaram uma igreja. Ministério apostólico aqui pode ter dois tipos de conotação. O primeiro tipo é o de missão, de ser missionário. O ministério apostólico é aquele que precisa ser enviado, porque apóstolo é isso, aquele que foi enviado, né? Se for nessa conotação, nessa linha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, existe uma outra linha que também é importante dizer, que o ministério apostólico é aquele ministério que ele traz o alicerce, a base da igreja. A partir daí, tudo que é pregado vem por meio do alicerce apostólico. Nesse aspecto, essas igrejas que se dizem apostólicas precisam tomar cuidado, porque os apóstolos de Cristo foram os 12 mais Paulo. Não há mais nenhum apóstolo vivo hoje, né? Por quê? Porque o alicerce ele já foi estabelecido, a igreja já foi estabelecida por meio da pregação do Evangelho dos apóstolos. Então esse é um ponto importante, é a primeira lição prática para que a gente não venha muitas vezes ser confundido por meio de falsos profetas e até mesmo falsos apóstolos,
tá? Segundo, sobre a igreja como oferta a Deus. Acho que um ponto importante que a gente vem discutindo é que Deus está construindo um povo. Deus está edificando um povo. E nós fazemos parte desse povo. E uma vez que nós temos esse entendimento de que Deus está construindo um povo para si, chamando um povo para si, logo a nossa missão é de ide e pregai o evangelho a toda criatura. A minha missão é de ir e a minha missão é de apoiar. Porque pode ser que eu não tenha um chamado, né, uma vocação específica para pregar o evangelho nos confins da terra. Mas pode ser que Deus tenha me abençoado, muitas vezes até financeiramente, para que eu possa apoiar um ministério onde o evangelho de Cristo seja pregado lá na China, na Coreia, na Papua Nova Guiné, na Índia. Então, esse é um aspecto que é importante a gente relembrar sobre a igreja de Deus. A igreja, ela tem também um chamado apostólico de ir, missional. É uma igreja que avança. Lembra daquele verso: os portões do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando Paulo fala isso, que os portões do inferno não hão de prevalecer, ele está querendo dizer que é como se nós estivéssemos numa guerra, e aí quando você vai por exemplo, quando você tinha aquelas guerras medievais, que você precisava invadir uma outra cidade, você tinha os portões da cidade, certo? O que os soldados faziam? Vinham muitas vezes ali para derrubar os portões, e aí eles derrubavam e adentravam a cidade ali para saquear a cidade. É esse mesmo aspecto. A igreja avança. A igreja, ela não é estática. Então, esse é um segundo ponto aqui para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Terceiro ponto, sobre a nossa vocação pessoal. Acho que Paulo, ele traz muito sobre o seu vocacionado, né, de pregar o evangelho aos gentios, de viajar o mundo. E muitas vezes a gente pensa, poxa, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Mas e aí? Como é que eu faço então? Se eu não vou viajar para a Bósnia, se eu não vou viajar para os confins da terra, se eu não vou nem mesmo aqui pregar aos índios, o que eu faço? Ora, faz no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, na sua comunidade, na sua vida ordinária. Quantos médicos nós não vimos ser influentes e trazer tantos bons exemplos para uma construção de uma sociedade melhor e que eram cristãos? Quantos políticos? A gente pega, por exemplo, Martin Luther King, cristão, político, foi extremamente importante na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Então, não é porque, eu sou administrador, engenheiro, eu não posso fazer a diferença. Lógico que é. Lógico que pode, aliás. Deus muitas vezes te levantou para estar ali naquele local, para que Ele pudesse ser exaltado e glorificado naquele local, naquele contexto especificamente, através do conhecimento que Ele te deu. Então, e eu queria trazer também até um ponto aqui para os pais, isso vale muito para mim, na orientação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente orienta a profissão dos nossos filhos pensando no dinheiro e no sucesso da carreira. Então, através dessa leitura e através dessa reflexão, eu queria te encorajar a fazer o contrário, a ensinar os teus filhos, eu mesmo a ensinar os meus filhos, quando eles forem escolher uma carreira, por exemplo, pensando naquilo que eles podem ser úteis
para o Senhor. Porque tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. E para que Deus seja glorificado. Absolutamente tudo. Então, esse também é um ponto que eu queria trazer. E sobre o estilo do nosso serviço. Paulo, ele traz palavras aqui de muita humildade, de muita mansidão. Ele elogia os irmãos. Ele fala, vocês são bondosos, vocês são cheios de conhecimento, vocês são capazes de admoestar uns aos outros. Eu estou aqui de maneira muito humilde para servir aos gentios. E o nosso serviço, pessoal, ele tem que ser com esse tom. Um tom humilde, um tom sacerdotal, sagrado, principalmente aquele que está falando sobre o Evangelho de Cristo, que tem um dom do ensinamento, um tom onde a gente confia no poder do Espírito Santo de Deus. Nada do que é feito aqui, a pregação da palavra, os cânticos, absolutamente nada tem que ser um show de pirotecnia, tem que ser uma performance. E infelizmente é o que a gente vê muitas vezes nas igrejas hoje. Grandes iluminação, um palco bonito, um discurso, uma oratória muito coaching, inflamada para mexer com as nossas emoções. Por quê? Porque está baseado no quê? Na performance da pessoa que está aqui em cima. Mas o ministério da igreja, o ministério do corpo de Cristo, não é baseado na performance humana, mas sim no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Eu estava até conversando com o Donis esses dias, e ele falou, cara, estava um pouco meio nervoso ali para trazer acho que a aula da escola dominical, né, porque tiveram dias difíceis, e às vezes acontece isso, às vezes a gente é chamado para poder pregar aqui, para poder trazer uma lição, e a gente passa por uma semana atribulada, as crianças estão pegando fogo, a gente não consegue dormir direito, não tem tempo para estudar direito. E aí conversando, eu falei, cara, sabe que muitas vezes eu gosto disso? Porque eu paro de confiar em mim, eu paro de confiar naquilo que eu sei, e eu confio no que o próprio Espírito Santo de Deus pode fazer, através da minha limitação. Então, que o nosso serviço aqui, irmãos, seja pautado no poder do Espírito Santo de Deus. Isso não significa, obviamente, que a gente não vai se debruçar, que a gente não vai buscar conhecimento, que a gente não vai se esforçar. Não é isso. Mas isso significa que nenhum dos frutos que daqui podem gerar será por meio da performance do Caio, do Tiago, do Igor ou de qualquer outra pessoa que suba aqui, mas sim do Espírito Santo de Deus, que é quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Bom, eu queria só terminar apelando mesmo para que nós orássemos no nosso dia a dia para um avivamento no nosso meio, né? E um avivamento, eu não digo aqui, tá, irmãos, uma conotação pentecostal de, né, todo mundo sair daqui falando línguas e sapateando, não é isso não. Mas um avivamento onde nós pudéssemos ter a intencionalidade de, assim como Paulo, primeiro, servir uns aos outros. Segundo, pregar o Evangelho intencionalmente para as pessoas que estão ao nosso redor. E terceiro, orar para que esta igreja aqui, para que esta comunidade aqui avance no seu serviço. É importante que a nossa oração aqui seja constante para isso. Não para que a igreja do pastor Tiago seja conhecida, não. Mas para que favelas aqui ao redor, onde as pessoas estão encharcadas pela imundícia, pelo pecado e pelo ódio, sejam agora encharcadas pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Para que eles não achem que se eles forem conseguirem coisas materiais, eles estarão numa vida melhor. Não. Mas se eles conhecerem a Cristo, aí sim,
eles terão salvação plena. Para que os nossos locais de trabalho sejam inundados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, eu apelo a vocês, isso principalmente para mim, que a gente ore por isso, e que a gente seja intencional nisso, nesse avivamento. Amém? Vamos orar, peço para a igreja já ficar em pé. Senhor Deus, nós louvamos Teu nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui, e porque nós lemos a Tua palavra, Deus. E eu peço para que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, e peço para que o Senhor traga avivamento no nosso meio, para que o Teu Espírito Santo faça maravilhas no meio dessa comunidade, para que outras pessoas sejam alcançadas através do Teu Evangelho, para que haja salvação na Tua casa. Em nome de Jesus, que o Seu nome seja conhecido aqui no bairro do Buritis, e que nós possamos ser usados pelo Senhor. Nos capacita, Deus, apesar de nós, que o Senhor faça a Tua obra, porque o Senhor está construindo e edificando um povo. Seja glorificado hoje aqui, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.